Bom, pessoal, nós estamos aqui visitando um grande companheiro, um grande amigo, Flávio Kutsi, ele que tem uma longa trajetória na militância, na atuação política. O Flávio que foi, ao lado do nosso querido governador Olívio Dutra, chefe da Casa Civil. O Flávio foi também vereador em Porto Alegre, foi deputado estadual, militante, né, que atuou fortemente durante o período em que nós vivemos os desmandos e os ataques e todo o retrocesso que foi para o país, o período da ditadura militar. E o Flávio, hoje, nós combinamos de bater esse papo para falar sobre o Brasil de hoje, né, Flávio? E o que está acontecendo, nós que estamos enfrentando mais um golpe no país, mais uma vez a elite do atraso freou o desenvolvimento de um projeto nacional no país. E quando a gente está conversando aqui, nós estamos há mais ou menos 60 dias de uma eleição que vai ser muito, mas muito importante na história do nosso país. É uma eleição disputada dentro de um golpe. Uma eleição disputada em condições absolutamente alteradas pela lógica de um golpe, mas ao que tudo indica, eu pelo menos penso assim, vamos ouvir o Flávio, nós vamos ter uma eleição, onde pode a elite do atraso incidir de diversas maneiras para mexer no resultado, na forma como vai se dar o debate desta eleição, e obviamente a principal foco, né, de quem organizou este golpe é exatamente impedir aquele que é o favorito nas pesquisas, o presidente Lula, de concorrer à presidência. Mas eu imagino que não será só isso que vai ocorrer nesta disputa. E esse processo, Flávio, nesse momento que nós estamos vivendo, ele é muito marcado também pela decepção de alguns setores, apatia, paralisia de alguns setores, né? Uma espécie de negação da política, criminalização da política como um todo. Então tudo isso gera um cenário que desafia todos nós, né, militantes de esquerda, de por que caminho vamos, quer dizer, como é que vamos disputar este processo político e esta eleição no país ao longo dos próximos 60 dias. A gente podia começar conversando por aí, o teu sentimento sobre este momento e os desafios que nos esperam nestes próximos 60 dias. Bom, Henrique, é bom estar conversando, é muito bom e particularmente, tanto politicamente quanto afetivamente, estarmos aqui em casa, um lugar onde conversamos muito e muitas vezes refletimos sobre grandes avanços e conquistas que nas últimas décadas, pode parecer muito, e nesta mesma sala comemoramos avanços importantes e ultimamente nos interrogamos com inquietude sobre os caminhos que as coisas vinham assumindo, especialmente com o avanço do bloco reacionário, que passou a não medir caminhos nem formas de combater os interesses que são os interesses do povo brasileiro. Isso que tu falavas agora é bem, eu acho, um ponto crucial deste momento, né, e que a gente ouve muito, conversando com pessoas próximas, que não são muito politizadas, que seria esse dilema marcado por uma decepção, aquelas pessoas que já como quase um clichê se diz, bom, eu me decepcionei com a política, não tenho mais a ver com isso. O que eu vinha pensando já agora, nesses dias, é que deu para isso. Deu no sentido, acabou, uma palavra que se usa muito em geral, até abusa um pouco, acabou a zona de conforto neste tema, no tema da política. Que é confortável para quem não quer pensar, não é por mal, mas o cara não quer, mas é conforto mesmo. Porque é como, bom, eu que vivi lá a experiência da Argentina, nós que lemos sobre como foram as coisas trágicas durante o nazismo na Alemanha, né, onde há muitos livros, muitas coisas, né, onde os caras diziam que não sabiam.
Os caras não sabiam. Tem uma parte da população alemã que dizia que não sabia o que estava acontecendo, os campos de concentração. Na Argentina, onde há uma vasta literatura, mais próxima, né, dos nossos vizinhos e tal, muita gente que dizia que não sabia. Há outras coisas, porque são pessoas vivas, de gerações mais próximas, que depois, na medida que as coisas foram emergindo e ficando claras, ficaram muito constrangidas, né? Porque seu sobrinho tal tinha desaparecido, porque... Se eu soubesse que ia terminar nisso aí, eu tinha atuado antes. Não, e era um clichê também, era dizer assim, bom, que se diziam assim, bom, alguma coisa ele fez, ou ela fez, né? Então esse tipo de lugar comum, de tranquilizador, de travesseiro, né? Que na verdade não é um lugar de conforto, é uma forma da pessoa entorpecer a sua capacidade de pensar, de refletir. Portanto, isso dói, não é no canto do cérebro, dói porque tu tem que lidar com coisas que são difíceis, que são tristes, que te provocam do ponto de vista da tua consciência e te empurram para tu olhares eventuais compromissos que isso te provoca. Não é compromisso com o partido tal, é compromisso com valores humanos que tu tenhas. Então, este tema que foi sendo pouco a pouco, essa situação que foi entorpecendo a opinião pública, algumas vezes por razões compreensíveis e até respeitáveis, ela se transformou num elemento de anestesia geral. Como a corrupção, por exemplo, é um tema que todos nós achamos que deve ser enfrentado e que deve ser combatido, ela se transformou no elixir da neutralização do pensamento. Não é para pensar mais, não é para avaliar mais coisa nenhuma, entende? Nós temos que parar com esse assunto e depois os caras sapateiam na nossa cabeça quando quiserem. Acabam com o país tudo que quiserem, venderam o país. Acabaram, não é que teve roubo lá no Petrobras, parece que teve. Agora, durante esse tempo em que nós dormimos aparentemente numa zona de conforto, estão acabando com a Petrobras. Já entregaram a metade do pré-sal. Não dá para desconfiar. Quem sabe ler um livrozinho aí? Parece que todas as guerras mundiais que aconteceram foi por causa de disputa de petróleo. E Flávio, só para duas coisas que eu estava pensando, assim, de também partilhar com quem está nos acompanhando, porque o exemplo, né, que tu traz e recorda bem a memória de como o nazismo na Alemanha, naquele período, foi se consolidando e algumas pessoas, talvez não, seguramente não perceberam a tempo onde ia acabar a situação. É como se tu olhasse assim, há 6 anos atrás, alguém dissesse, olha, um cara com o perfil do Trump vai virar presidente dos Estados Unidos. Porque outro dia eu vou te confessar, quando chegou aquela imagem para mim, a primeira que caiu no meu celular, das crianças presas em gaiolas, eu pensei que era fake news. Eu tenho dito isso para as pessoas, assim, porque eu digo, é uma coisa tão horripilante, assim, tão anti-humana, que eu disse, bom, mas isso aqui os caras é uma fake news. Não, é real. O presidente dos Estados Unidos deu ordem para que aquilo fosse feito. Então, ou seja, da mesma forma como o fenômeno, né, de um cara com o Trump, com as ideias assim que eu estou chamando agressivas do ponto de vista, né, de quem pensa uma condição humana, tu falou uma frase muito boa, não é questão do partido A, B ou C, né? É questão de que tipo de sociedade eu quero viver. Né? Há respeito às diferentes ideias, há respeito a um sentimento de que todas as pessoas têm que ter uma dignidade para viver respeitadas ou não. Né? E de fato o Trump se criou e virou presidente dos Estados Unidos. Por que eu quero voltar para cá e nós no Brasil, né, a urgência, como tu disse, é hora de sair da zona de conforto. Por quê? Porque o Brasil pode ter um resultado, está muito ruim tudo o que está acontecendo. É duríssimo o prejuízo que o golpe está causando para o projeto de desenvolvimento nacional, para a distribuição de renda, para o empobrecimento da população, para, enfim, tantos direitos que estão sendo retirados. Quer dizer, o retorno do Brasil assim é de décadas em 2 anos. Imagina o que pode acontecer se esse grupo que chegou ao poder pelo golpe chancelar e legitimar o seu poder no voto direto na eleição agora de outubro. E pode sair desta eleição um Alckmin, um Bolsonaro, que de uma maneira e de outra os dois
estão na estrutura de poder que organizou o golpe, cada um com o seu pedaço nesse condomínio, mas os dois estão fortes e podem legitimar um governo eleito pelo voto se nós não agirmos em tempo, na qualidade e na precisão que é necessária nesse período histórico, né? Não, exatamente. Um é um canal explícito e o outro é um canal subreptício. Quer dizer, rimam igual e são horror igual, né? É uma questão de estilo, mas os dois são muito perigosos do ponto de vista exatamente do que tu disseste. Assim, é um recuo de valores democráticos básicos, elementares de uma sociedade, que é, sem exagero, é aterrorizante isso que está acontecendo. Por isso que eu usei essa expressão de sai da zona de conforto, cara, porque o teu filho vai ser educado nesse mundo, entende? Vai crescer do jeito que queira, escolherá segundo suas sensibilidades, desejos, num mundo que vai, espero que não, mas que poderá coagi-lo de uma maneira que numa sociedade democrática não poderia ser. Quer dizer, quem é que vai escolher agora o que é arte e o que não é arte? Quem é que vai dizer agora qual é a cor que é tolerável ou que não é tolerável? Quem é que vai decidir agora qual é a escolha de vivência sexual ou afetiva que vale? Quer dizer, isso é uma coisa aterrorizante. Não estou exagerando aqui, porque a gente está conversando entre pessoas que se respeitam, que têm escolhas políticas comuns e convergem. Isso aqui é uma coisa terrorífica que está acontecendo. Então, por que o uso dessa expressão que eu estou sendo repetitivo de propósito? Porque entende? O cara podia dizer, não, tem muito problema, muita corrupção, os políticos muito frustraram as minhas expectativas, tudo isso pode ter sido verdade. E foi. E aí eu viro para qualquer cara, meu amigo, meus próximos, meus vizinhos, meus parentes, e digo assim, bom, e aí? E o que a gente faz daqui para diante? Eu não preciso te dizer que essas coisas não existem. Tu é que precisa me dizer, como teu amigo, teu parente, como é que faz agora. E eu não estou te pedindo para te resolver todos os problemas do Brasil. Eu estou partilhando contigo e te dizendo o seguinte, ficou feio, não ficou? E o que tu faz? Tu vai para casa chorar ou tu vai te envolver com esta questão e compreender que quando as coisas acontecem e são muito graves, é preciso enfrentá-las como tal. São questões graves. O que acontece no Brasil de hoje é o quê? Que o país está sendo destroçado. Os caras querem acabar, não puderam ainda, mas ameaçam acabar com o sistema de previdência, que garante o teu futuro, do teu filho, do teu neto. O que eles te atocham, como dizemos no Rio Grande do Sul, dizer que depois, se não fizer reforma, não tem como pagar. É mentira esse troço. Mas já está intoxicada a opinião pública com isso. Então tu vê a propaganda paga por ele, o velhinho dizendo que ele compreendeu, que tem que mudar mesmo, porque senão ele não vai receber. E na outra propaganda é a dona Maria explicando que não sei o quê, que não pode. O que ela explica? Que não se pode gastar mais do que se ganha. Então ela, dona Maria, está dizendo, é como se ela tivesse virado para o telespectador e dito assim, não sabe, então eu vou fazer o seguinte, eu vou economizar. E vocês não precisam ter um sistema público de saúde, tá legal? Não precisa ter proteção de segurança, então nem precisa ter mais nem polícia, nem garantia nenhuma. E também é o seguinte, o meu netinho não precisa estudar com educação gratuita para a gente pôr as contas em dia. Quer dizer, esse tipo de pensamento tu pega qualquer pessoa de classe média baixa, qualquer pessoa que tem recursos modestos, e se tu te distrair, o cara te explica que é assim que tem que fazer. Então, é exatamente o contrário que tem que fazer. Né? E esse país tem uma reserva política, moral e de liderança, que na minha opinião é o Lula, que significa o seguinte, é uma trajetória de décadas, ou seja, são 30 anos que o país, que seus trabalhadores, parte da sua intelectualidade, conseguiu construir referências políticas. Eu ia exatamente assim, estava dando o exemplo da Previdência, né? Porque, e falar sobre a liderança do Lula, eu queria primeiro assim, fazer uma reflexão bem rápida com as pessoas, porque tem um ente que a gente nunca consegue
enxergar que é o tal do... Quando a gente assiste televisão, tal, sempre tem um cara dando opinião que é um tal de mercado. Né? O mercado é brincadeira, ele sabe tudo. O mercado ele fica nervoso, ele fica feliz, ele dá a impressão, se for por aqui é melhor que esse... Então o tal do mercado, ele nunca aparece, a gente está fazendo uma ironia para se divertir aqui, um pouco, um assunto bem sério, mas neste capitalismo financeirizado, né, onde se ganha cada vez mais dinheiro especulando com papéis e no mercado financeiro e cada vez menos a economia real move as coisas, ou seja, o trabalhador ganhar um salário digno pelo que está produzindo, a própria organização da empresa ganhar em cima de uma produção, não, é cada vez a renda mais concentrada. Eu tenho dito, né, e repetido em conversas, análises como essa, que de longe o maior problema da humanidade e do Brasil hoje é a desigualdade social, que a desigualdade social no Brasil, o exemplo mais sintético é aquele: 6 brasileiros ganham a mesma coisa e têm a mesma renda que os outros 100 milhões de brasileiros que estão na outra ponta. Né? E isto gera um pouco desse sentimento assim, de uma democracia que não... Porque o mercado não entrega o que ele promete que vai entregar. Ele diz assim, olha, se vocês acabarem com a proteção da legislação trabalhista, se vocês fizerem uma mudança nas aposentadorias que liquide com a Previdência Pública, se vocês fizerem não sei mais o que, aí o país vai começar a crescer e tudo vai melhorar. Bom, desde que o Temer entrou, nós poderíamos dar outros exemplos, que o Fernando Henrique entrou, ficou 8 anos e produziu um desastre com a política neoliberal. O Temer entrou agora há 2 anos e 4 meses e já produziu o desastre que nós estamos vendo. Saímos do melhor nível de emprego da história do país para perto de 14 milhões de desempregados. Então, o mercado, ele está sempre prometendo, pedindo sacrifícios e, obviamente, não entrega nada. E, de outro lado, nós perdemos credibilidade no mundo da política porque a democracia passa a ter este limite muito grande de como ela pode responder num processo político e econômico onde o Estado está cada vez mais imprensado por aquilo que são os juros e a rolagem da dívida, que é o que suga o dinheiro do Estado. Né? E, na verdade, as pessoas estão dizendo, ó, tem que cortar da aposentadoria, tem que cortar da educação, tem que cortar da saúde, tem que congelar por 20 anos os investimentos e as políticas públicas, então, ficam cada vez piores e as pessoas com isto decepcionadas com a política. Tá? O que nós precisamos? Retomar um outro tipo de política, fazer um governo, de fato, que altere esta questão, mexa na questão da distribuição de renda. Por que eu me lembrei de falar isso, Flávio, quando tu começavas a falar do Lula e da credibilidade do Lula? É que os governos Lula, e especialmente os primeiros anos do governo Dilma, depois, do meu ponto de vista, houve um erro na política econômica do governo Dilma, é uma das críticas que nós temos, aquele rumo, quando se adotou esta lógica do ajuste fiscal de maneira totalmente equivocada. Eles foram períodos em que, de fato, se distribuiu renda, o país cresceu, se gerou emprego, tem uma série de políticas reais, né? Foram milhões de casas construídas, ou seja, se começou a sentir o resultado do que é uma política, de fato, de distribuição de renda e de combate à desigualdade, com menos intensidade do que nós gostaríamos, queremos e que o Brasil precisa, mas com muito mais intensidade do que tudo aquilo que havia ocorrido antes do governo Lula. Daí, na minha avaliação, vem a força do Lula, a lembrança, né, que o Lula gera na sociedade, por isso a vontade das pessoas que se expressam por maioria, que querem voltar ao governo Lula, querem eleger o Lula presidente. Eu queria te pedir para tu falar um pouco sobre o Lula e esta força do lulismo e como que tu acha que isto vai incidir na eleição brasileira desses 60 dias se o Lula não pudesse ser candidato, que é o indicativo maior do ambiente do golpe. Nós vamos lutar até o último pênalti para que o Lula possa ser candidato. Mas os indicativos do golpe é de que vão manter o Lula como preso político
até o período da eleição. Conversa um pouco conosco sobre isso, Flávio. Sim, até em algumas oportunidades a gente tem trocado ideias sobre isso e mesmo oportunidades públicas, em conversas. Eu tenho a minha opinião, assim, sempre fui meio debochado para falar assim, de veterano da Segunda Guerra Mundial e tal. Eu já vi períodos longos e eu tenho a profunda convicção, e não sou uma pessoa de culto à personalidade, de ficar cego e achar que as pessoas são perfeitas, nem nenhuma bobagem desse tipo. Mas eu não tenho a menor dúvida que a trajetória política do Lula é a trajetória crucial da segunda metade do século XX e do início, sobretudo, do início desse século que estamos vivendo. Ele fez isso que tu está dizendo, o conjunto de políticas concretas, inclusive as que não foram tão boas ou não foram tão bem resolvidas, é a digital das últimas décadas. Tá? Ela é irremovível, ela é, brincando com aquele, é imexível do ponto de vista do quê? Da memória coletiva do povo brasileiro, do que se chama muito imaginário. Tá? Então, não é um problema de propaganda, tá? Porque geralmente quem paga muito bem a propaganda é o time deles, né? Até com muito talento e tal. Quanto mais paga, mais talento aparece, e mais mentira junto. Então, do ponto de vista daquilo que vai ficando inseparável da memória, tanto reflexiva quanto afetiva, é aquilo que o cara viveu. Então, os espaços que se abriram na universidade, o cara viveu. O fato fantástico de que quase houve um período quase de pleno emprego nesse país, que a direita não fala, é um troço fantástico, em qualquer manual de economia, em qualquer país. Um país como o Brasil, com todos os desequilíbrios que teve, tinha um momento que tinha quase pleno emprego aí nos últimos anos. O fato que esse país passou por aquela crise terrível mundial de 2008, que os caras fazem de louco para não falar, como é que esse país sobreviveu? Porque tinha algum plano mágico? Não. Porque tinha quase pleno emprego e porque tinha se criado uma grande capacidade de consumo da população. Então foi o mercado interno, a capacidade de consumo. E nós não somos né, a direita econômica, o mercado é esse rapaz, entende? Ele se faz de louco para não explicar que ele sobreviveu, o mercado e os seus pequenos e médios produtores, que deviam se ajoelhar e fazer 40 novenas agradecendo, como eles também, houve problemas, mas a grande maioria transitou, porque o Brasil teve oxigênio e capacidade política no terreno econômico para transitar num período lá onde o presidente dos Estados Unidos tinha que emprestar dinheiro para a GM, que não era mole, era um gigante da economia deles. Então, a versão, se tu me permite, Henrique, agregar isto, uma parte do que estão fazendo isso é uma amputação da memória. Porque a propaganda que a direita faz agora, ela implica em fazer esquecer, inventar o presente e desconstituir o passado. Né? Então, o tema que tu pedir para mim comentar Lula, um pouco, tem a ver exatamente com isso. É que a potência do passado, não estão falando então como saudosistas e nostálgicos, ela é tão potente que então os caras fazem a pesquisa e sempre o Lula está na cabeça. Então não somente eles deram golpe na Dilma, que eles estão dando um golpe no passado e querem dar um golpe no presente, porque quem está na frente é o Lula. São duas seguidas, quer dizer, esse PSDB do tapetão, ele combina bem com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é a grossura fascista e o PSDB é uma suposta sutileza do Opus Dei lá, do Alckmin, todo mundo sabe que é a direita fascistoide, infelizmente, da direita, ultradireita católica. Então, o que me parece fundamental compreender neste país, né, apesar de tudo que maciçamente, enfim, sobretudo a Globo e uma parte conivente de algumas esferas do judiciário fazem, é a tentativa, digamos assim, permanente de tentar destruir o que foi realmente feito pelo Lula, e tem coisas que não são mágicas, mas são extraordinárias. A palavra eu acho que é adequada, pode parecer. Tem coisas épicas que estão acontecendo.
Entende? Os momentos da prisão do Lula são extraordinários. Os caras fizeram tudo, cercaram, fizeram e tal. O cara foi para lá do sindicato. O objetivo deles era uma grande desmoralização, né, da credibilidade do Lula. Claro, inclusive E ele acabou tudo, mais heróico ainda. Cena, tudo tentaram produzir, chamaram os melhores diretores de Hollywood e tal, se ferraram. Entende? O cara ali e tal, seus companheiros mais próximos. Agora, de novo, né, não tem capacidade, mas isso não é mágica, quer dizer, é porque tem uma potência, um valor e um enraizamento na sociedade que não cai do céu. Nós não podemos fazer o troque. Tem uma seiva, isso é próprio do enraizamento, que tem uma potência que tu não apaga 30 anos com um clique. Então, eu acho que isso, só para não fugir da questão concreta que tu colocaste, ou seja... De como se opera esse processo eleitoral se o Lula ficar fora da eleição. Porque, como até para brincar, Flávio, antes de tu falar, se o Lula estiver na eleição, aí, como diz outro, até o analista mais à direita da política brasileira é obrigado a reconhecer que ele ganha a eleição provavelmente no primeiro turno. Claro. Então, o desafio é nós analisarmos para o nosso internauta o que nos espera se eles mantiverem o Lula como preso político até o dia 7 de outubro, que é o que tu estava começando. Não, exatamente. Eu acho que, de fato, de alguma forma, eu não quero, digamos, escapar digamos assim, da complexidade do que tu está trazendo, né? Mas porque geralmente as coisas têm várias considerações, né? Nunca é A ou B. Quem gosta muito de A ou B é a direita hoje, né? Ou tudo é preto ou tudo é branco, né? A vida é complicada e a sociedade tem problemas complexos. Então, uma das coisas que eu já digo, que eu acho que faz parte do cenário, é o seguinte: o Lula já ganhou. Antes do episódio eleitoral propriamente, já ganhou, pô, o cara está sempre na frente. Contra tudo, contra vento, contra maré, contra todas as sacanagens. Quer dizer, pega aí, ontem, quando como é a procuradora, não me lembro bem o nome, como é que chama a Procuradora-Geral da República? Daquele carro, Doge. A cara toma a iniciativa. Ela quer se antecipar. Ela quer se antecipar, que deveria ter a estatura de um magistrado e tal, se bem que eu até conheci vários magistrados e tal, e respeito. Mas isso aí está esculhambando a noção de magistrado e de juiz, quer dizer, que é quem arbitra, quem protege as leis. Agora, se o cara se projeta politicamente em cima, na boca da eleição, para dizer que não sei o quê, que nem o nosso rapaz lá, o meio carioca, Fux e tal, ele já tem que sair dizendo que, não, mas que isso, mas a lei da ficha suja, não sei o quê. Quer dizer, se tu precisa... coisas explícitas de como está politizado, sem relembrar tudo que já aconteceu, pega ontem ali e vai no jornal. Né? Então, desse ponto de vista, o lado vitorioso não é que eu estou dizendo porque eu quero que o Lula e o campo popular a qual pertencemos tenha esse não, mas isto já é uma coisa, o cara que resistiu a tudo e está lá no cubículo. Eu tenho uma certa experiência de lugares fechados assim, eu entendo bem do que se trata. Era um cara qualquer, um brasileiro perdido na Argentina, mas eu sei do que se trata. Quer dizer, é preciso ter um significado social extraordinário, onde as mobilizações não terminam, e bom, onde agora, ali no Arco da Lapa, nós tivemos uma coisa... Estava lindo. Fantástica, ao mesmo tempo profundamente comovedora também e tal. E o Cálice, né, que volta como uma canção emblemática e simbólica do período que nós estamos fazendo. Eu também acho, isso também desacomodou muitos espíritos que estavam, digamos assim, intoxicados por uma suposta neutralização da situação. Não tem nada neutro mais. Entendeu? Cada coisa está assim nos termos que eu falei. Mas para concluir, então, do ponto de vista, essa ideia que eu tenho, do ponto de vista já tem uma vitória que está... Que é a resistência, da maioria do povo que diz que quer o Lula como presidente. Eles já deram o segundo golpe. É isso que eu quero dizer. Tem o golpe da Dilma e o golpe contra o Lula, com toda a linha de argumentação. Conhecemos, inclusive, a inconsistência absolutamente do ponto de vista jurídico,
não vou retomar isso que conhecemos, mas do ponto de vista da queda de braço entre uma figura potente e incontornável da realidade brasileira e o fato, que eu dizia que já conversamos, ou seja, que é inamovível a figura referencial do Lula da história brasileira, das últimas décadas, deste momento e, na minha opinião, das próximas 20 anos. Né? Eu afirmo isso, já afirmei em algumas palestras e tenho certeza do que estou dizendo, e aí misturo as minhas experiências de outras épocas, da Argentina, etc. Então, desse ponto de vista, o esforço enorme da direita, dos seus asseclas, daqueles que tentam fazer uma espécie de lavagem cerebral, eles estão tendo, agrego a isso, na medida que foi segunda, né, tivemos o Roda Morta, que ele entrevistou o Bolsonaro e tal. Por exemplo, eu acho, muitos analistas, artigos, acho que disseram assim que, de alguma maneira, as coisas espantosamente regressivas, reacionárias que ele disse, confortarão um pouco parte dos seus próprios eleitores. É verdade, não adianta. Mas, por outro lado, eu tenho uma certa intuição que a repetição reiterada de algumas barbaridades acabam chegando, pela força da repetição, em algumas pessoas onde isso não estava tão nítido nem tão distinto no meio do bolo. Né? Então, eu considero que, na verdade, ele saiu perdendo com aquilo, não confortou mais os seus, confortou mais, sei lá, 20% dos seus, mais 20% dos seus. Então, essa é uma história hoje, em qualquer conversa, se tu pegar ali, como vários articulistas já fizeram, as 20 frases mais absurdas que ele disse, ou a absoluta incapacidade de responder uma ideia razoável sobre qualquer coisa, eu penso que isto tem a ver com essa história porque hoje, em qualquer conversa, debate, chega para o cara e diz assim, fiquei encantado com essa frase aqui do Bolsonaro, quando ele disse que, eu fiquei até muito assim comovido, ele disse que os portugueses nunca tiveram na África e que nunca trouxeram escravos. O cara disse isso, assim, entendeu? Bom, então tu vai votar num cara desse? Esse cara pode decidir acabar com a tua família também. Se ele achar que a educação tem 2 professores comunistas em 2 milhões, periga de fechar. Pode ir lá e fechar a escola e fazer não sei o quê. Flávio, eu acho assim, ó, isso que tu estava dizendo, né, para reforçar, tu fala inclusive em décadas, né, porque o lulismo, ele é no Brasil, na minha avaliação, algo que neste momento ele vai para muito além, né, obviamente, daqueles que estiveram mais próximos do Lula nesse período, partidos mesmo, quer dizer, uma coisa maior, né, do que o PT, tanto que a gente tem, o que isto indica, na minha opinião, que as pessoas não vão tomar essa minha frase como uma frase para dizer, olha, estamos caminhando céleres para uma vitória eleitoral. Não, vai ter muitos acontecimentos, vão acusar de muitas coisas, tentar reciclar histórias. Se mantiverem esta decisão, né, de como está desenhada a coisa, né, de manter o Lula fora da eleição, depois de rasgar os 54 milhões de votos, impedir que o candidato preferido dos brasileiros possa ser votado, a minha avaliação é que isso vai gerar uma capacidade de transferência deste voto do Lula para o candidato que ele apoiar, muito forte. Né? Então, hoje, perto de 60 dias antes das eleições, parece bastante razoável e com toda reflexão prudente, como a gente deve fazer na política, dizer que esta vitória que tu chamou do Lula, que já é uma vitória hoje, que a tentativa deles com o golpe era desmoralizar o PT, desmoralizar a esquerda, a Dilma e o Lula especialmente. Na visão deles, de quem organizou o golpe, o Lula ia entrar para a história como o chefe de uma quadrilha. E ao contrário, hoje o Lula já está na história como um dos melhores presidentes, dos mais populares presidentes do país e o favorito a ganhar as eleições presidenciais no momento em que
vamos dizer assim, estas forças do golpe articulam o ato final de retirada dele da eleição. Então isto vai gerar, na minha avaliação, e nós já conversamos outras vezes, uma força política muito grande em torno do movimento do candidato, né, que apoiará o candidato que o Lula indicar. Né? E isto abre uma possibilidade real de vitória e haver, do outro lado, as forças do golpe, eu tenho dito de uma maneira simples, direta, mas que mostra o que é. Eu estou repetindo esse argumento em entrevistas, na rua, quando falo com pessoas. Alckmin e Bolsonaro representam a continuidade do governo Temer, né? Porque estão juntos governando, juntos construíram o golpe e por dentro do golpe, na verdade, se abriu o espaço, né? Este atraso que significa, né, uma proposta fascista mais escancarada, como é o caso do Bolsonaro, né, representando a candidatura dele, é mais uma das sequelas mais duras e negativas do golpe, né? Porque tem gente que sai na rua e diz do alto da convicção anti-humana de que tem que armar todo mundo mesmo, que bandido bom é bandido morto e outras barbaridades que vão sendo repetidas. Mas o Bolsonaro e o Alckmin significam a continuidade deste mesmo projeto de governo do Temer. Por exemplo, para quem defende um projeto de nação, né, para quem quer manter, tu falaste, né, de algo que foi uma das coisas fortes que embalou o golpe, a questão do acesso ao petróleo do pré-sal, que foi a maior descoberta dos últimos 40 anos no planeta de petróleo. Né? Então não é pouca coisa. Como tu disse, a maior parte das guerras que a humanidade passou tem o petróleo e a busca pelo controle do petróleo dentro daquela disputa. Então o Alckmin e o Bolsonaro significarão a mesma coisa e eles vão disputar entre si uma vaga. Alguns até têm dito que por conta de que o Bolsonaro ficou quase que com 0 de tempo de televisão, ele estaria fora dessa disputa. Mas eu já li coisas interessantes e queria até ir caminhando para o encerramento, te perguntando um pouco sobre este lado, né, que é o lado da direita, como tende a caminhar para a eleição, se tu acha que o Bolsonaro caminha para um declínio acentuado ou se, infelizmente, o conjunto de ideias que ele representa também firmou uma parcela da sociedade brasileira que vai apoiá-lo de qualquer modo, com ou sem tempo de televisão, com ou sem barbaridades que ele diga no programa Roda Morta lá, como tu apelidaste bem aqui, aquele mesmo que não deixava a Manuela falar nem 30 segundos, já repetiu outra pergunta e com aquela série de preconceitos, né? Mas o Bolsonaro, tu acha que ele tende a declinar mais rapidamente, acentuadamente, ou ele vai manter uma determinada força até a eleição? Não, eu acho que ele vai manter. O que ele vai parar, porque ele vinha relativamente subindo pouco, mas vinha mantendo com leve ascenso para isto. Mas ele não declina aceleradamente. Isso eu acho que não, infelizmente, porque a tal polarização, cristalização pesa um pouco, né? O que é extraordinário é que é o fato de que o Lula não somente permanece, como cresce. Isso é um troço fantástico, no termo, não vou repetir os argumentos, mas é um troço fantástico, entende? Eles tinham todos que sentar à beira do caminho e ficar chorando, à direita, entendeu? Porque é um espantoso isso. O cara que leva a bala de manhã e de tarde e de noite, todo o tempo, isso aqui não é uma expressão demagógica, isso é verdade do que está acontecendo. É que é tão insuportável essa verdade que a direita não usa, obviamente, os seus meios fantasticamente maciços de comunicação e registra isso com essas palavras que eu estou falando ou qualquer sinônimo disso. Então, de um lado, o Bolsonaro acaba sendo, por isso que eu digo, terminou a zona de conforto, porque tem
os Bolsonaros invisíveis. É o cara que não anda. Porque tem dois tipos de Bolsonaro. Tu vai andando pela rua, aqui na João Teles, tá? Passa um cara por ti, tu vê que tem um fiozinho assim de baba escorrendo. É tão raivoso o cara que tu nota de longe. O cara não precisa nem falar. Mas tem os outros que são pessoas assim, tal, entende? Que aderem ao quê? A uma das possibilidades da época em que vivem, que desse momento é hegemônica do ponto de vista de um pedaço da sociedade. Por isso que ela não rompe agora, não vai romper bruscamente com este polo que o Bolsonaro acabou representando simbolicamente também. Ou seja, tem o imaginário deles, não é só o do campo que o Lula conquistou nas décadas que ele conduziu esse país, né? Não do jeito do outro e tal. Então, gostaria de dizer que haveria um certo colapso da posição do Bolsonaro, mas acho que não. Mas o que não é improvável é que a dinâmica tão tensa e intensa, vamos dizer assim, das semanas, 8, 10 semanas, não fiz a conta, que acontecerão, ela ainda pode reservar alguma variação que não está nos cálculos, mas eu estou respondendo estritamente à tua pergunta. Isso. É isso, né, Flávio? A avaliação é que o crescimento, né, dessas ideias fascistas na sociedade brasileira, do ódio, da intolerância, que, aliás, eu tenho dito e digo e vou repetir, quer dizer, quem tem muita responsabilidade sobre isso é quem detém a hegemonia da mídia, como é o caso da Globo, né, que incentivou uma escalada de ódio e intolerância, uma simplificação na análise das coisas, uma temática como a temática da insegurança e da violência, que é algo que preocupa toda a sociedade, e determinadas simplificações, preconceitos que foram sendo plantados metodicamente porque interessavam um determinado ambiente político, que era para desgastar o projeto de quem estava governando, que no caso éramos nós, e isto teve efeitos colaterais devastadores. O principal efeito colateral devastador é o tamanho que ficou o Bolsonaro e aqueles que circulam em torno das suas ideias. Eu também acho que a nossa caminhada vai ser mais longa. O que é muito importante reforçar, no fim desse nosso bate-papo, é que, por todos esses motivos, como disse o Flávio, é hora de convidar as pessoas que estão nos acompanhando a saírem da zona de conforto. Não esperem que o Bolsonaro e as ideias fascistas que ganharam corpo no Brasil definham o natural. Elas poderão recuar dentro de um processo histórico onde nós assumamos mais protagonismo para enfrentar. É isso que eu queria dizer lá no início, estava me lembrando, é com eles, é isso que eu queria dizer. Não dá para eles dizerem depois que eu não sabia, ou que eu não tenho nada a ver com isso, ou que algo, não sei o que, teve problema com Lula. O problema é que, nesse sentido, está todo mundo bem informado, está todo mundo que ouviu falar no programa de segundo que o Bolsonaro é não é esse fantasma, é esta besta nazista e fascista. Então, atenção, tu pode pensar um pouquinho mais, tu pode não gostar do partido tal, ou não gostar, mas se tu te fizer de distraído com uma figura ameaçadora como essa, então tu tem a ver. E assim, né, Flávio? E também as pessoas não dizerem aquela coisa que outro dia um amigo me disse, não, mas eu com fulano eu nem falo, porque aquele cara é um Bolsonaro. Bom, mas se nós não falar com nenhum daqueles que é Bolsonaro para tentar explicar para o cara o que é ser Bolsonaro, explicar, eu digo, trocar ideia mesmo, numa boa, porque tem cara que é Bolsonaro hoje e que pode não ser daqui a um mês, se ele for de fato confrontado com um conjunto de argumentos, o diálogo que vai e vem, opinião, etc., que circula. Nós não podemos desistir, né, da disputa política. A mesma coisa que eu digo, a questão do Alckmin, né? Porque o Alckmin fechou esta aliança que é o direitão, né, que a Globo apelidou de centrão para dar uma maneirada para o lado dele, mas quem é que está ali naquela aliança dele? Quer dizer, nós cometemos erros, sim, com a política de aliança que fizemos, que parte desses partidos foi base de sustentação do governo Lula. Mas eu estou falando do Brasil que vem para frente. Então quer dizer que a solução para o Brasil que vem para frente é pegar todos esses partidos fisiológicos da política tradicional brasileira e dizer, vocês vão governar o país com o Alckmin.
Porque, lógico, as pessoas sabem por que a Rede Globo não analisa assim, né? Não analisa porque a Rede Globo está apoiando o Alckmin e a Rede Globo tem mais outras. Se precisar e dar uma zebra do Bolsonaro para o segundo turno, ela vai dar um jeito de apoiar o Bolsonaro, porque o importante para a Rede Globo é evitar que a esquerda e a centro-esquerda ganhem eleição. O Alckmin para presidente e o mercado de vice. E o mercado de vice, sempre. Eles tentaram até botar o do mercado mesmo, que era o Meirelles, né? Mas não deu muito certo a candidatura dele. Flávio, muito bom o nosso bate-papo. A gente, como o Flávio falou, nós estamos aqui no apartamento dele, né? Viemos aqui para fazer esse bate-papo. Ele brincou e lembrou, né? Foram muitas reuniões aqui, tá ali junto conosco o Jorginho, e aqui atrás gravando o nosso Ronaldo. Aqui, as primeiras reuniões que eu participei aqui vão muitos anos, né, Flávio? Era o tempo que a gente... Enfim, o Flávio era vereador de Porto Alegre quando... Não era vereador de Porto Alegre, quando a gente se conheceu, o Flávio, ele era pré-candidato a prefeito de Porto Alegre, naquela primeira eleição que escolheu o Olívio como nosso candidato. Ainda bem, né, que escolheu o Olívio. Ainda bem que escolheu o Olívio, ele sempre conta essa. O pessoal teve juízo na convenção do PT, mas tinha sido um grande prefeito também, né, Jorge? Mas foi muito bom a gente estar aqui, muito bom estar com todas as pessoas que nos acompanham. A gente vai continuar fazendo estas conversas com grandes lideranças nossas, pensando nesse momento do Brasil e preparando todos nós para que a gente possa enfrentar bem esse momento que nós estamos vivendo e enxergar lá na frente com esperança de que nós vamos virar, sim, essa página do golpe. Um abraço, gente. Um abraço, foi bom também. Eu queria te dizer que eu te apoio profundamente para deputado federal. Nós ficamos numa conversa aqui, nem falamos... Conversa sobre o Brasil, nem falamos sobre a eleição, né, de deputado. A gente sabe desse apoio, é uma honra andar sempre com esse apoio, Flávio.